aconteceu é o seguinte, Gustavo. Você sempre trabalhou lá no porto da cidade e tal. Só que fazia um tempo que você não estava lá mais trabalhando lá por alguns problemas que teve. O mestre do cais lá é um minotauro. Ele chama Jano Octavius. Você vê assim que ele é um minotauro bem grande, só que você percebe que ele já tem uma idade mais avançada, assim. Você vê que alguns pelos dele já é meio que branco, assim, e tal. Parece ser uma pessoa experiente e ele que comanda o cais ali. E aí, tipo, teve um problema lá e você tinha sido mandado embora. Mas de vez em quando você fazia alguns serviços lá de novo, que te chamavam freelancer, e dessa vez tinham chamado você pra ir no navio até a capital. Falaram que tava com falta de gente e tudo mais. E você estranhou um pouco isso. Quem é freelancer normalmente não vai no navio, ele trabalha mais ali na parte das coisas do cais. E aí você foi até a capital e agora você tá retornando, assim, você tá no convés, assim, do navio, assim. E eles estão dando as ordens lá, estão falando pra você puxar as cordas e tal. Você conhece o pessoal que trabalha ali, que você já trabalhou com eles. E você vê que tem outras pessoas a bordo, assim, que estão indo em direção a Porto Bentos, que é a cidade onde vocês ficam normalmente. O capitão lá tá dando a ordem. Vai, puxa as velas pra estibordo. Posicionem ela pra gente pegar os ventos melhor. Fazendo meu trabalho lá, tá colocando alguma carga, né? Não, já tá navegando de volta, já. Tipo, Ah, tá. já tá meio... Tem as caixas que foram embarcadas, as coisas, gente que tá indo pra lá, pessoas que não estão trabalhando no navio, que são passageiros. E aí eles estão dando as ordens. Tipo, você tá seguindo, você tá fazendo, ou você tá fazendo alguma outra coisa? Tô fazendo, né? Tô sendo pago pra isso, tô trabalhando então, por enquanto. Tá, rola uma percepção. Percepção? É. 15. Você tava lá trabalhando, fazendo as suas coisas. Aí você reparou que tem assim, mais no canto, assim, tem 4 pessoas, tipo, com máscara, assim. Você estranha um pouco, assim, porque eles estão usando máscara e umas roupas um pouco pesadas, assim, e o sol tá forte. Mas tipo, essa rapaziada aí já tava lá no barco quando eu fui, ou eles vieram da capital? Eles vieram da capital, eles embarcaram lá. Eles chamaram bastante atenção porque as roupas deles são bem diferentes, tá? Dos outros, assim, das pessoas que normalmente ficam no navio aí. O capitão tá por ali, pelo conversa? Ele tá naquela parte mais alta, assim, lá no timão. Vou lá falar com ele então. Pois não, Tuarte? Então, capitão, tem uns caras ali. Sabe quem eles são ali? Aqueles caras meio encabuzados, com umas roupas mais pesadas. Eles embarcaram lá em Havana, na capital. Não cheguei a conversar, mas pagaram com tibares de ouro a passagem deles. Você sabe que tibar de ouro é mais valioso que o tibar normal. Sei lá, não sei se é coisa boa isso aí não. Que eles têm, né? Esse sol que você sabe que bate por aqui, eles desse jeito. Eu não conversei com eles, eles pagaram. Até agora não criaram nenhum problema, então eu também não fui lá me intrometer. Depois o Jano fica bravo quando a gente fica conversando muito com... Enchendo o saco dos passageiros. Aí ele fala um monte pra mim na hora que eu chego lá. Mas Tá é bem bom. estranho mesmo a roupa deles. Nunca vi esse tipo de roupa por aqui. Ah, então acho que eu vou voltar a fazer minhas coisas de trabalho normal mesmo. Não vou mexer com os caras não. Tinha um cara passando o pano assim, do lado assim. Aí ele se intrometeu na conversa de vocês. Assim. Eu vi quando eles estavam conversando lá. Eles têm uma pele mais escura, um cabelo meio diferente do que a gente tem aqui. Eu ouvi eles falando alguma coisa que eles vieram do deserto, parece. Deserto? Depois eu saí de perto, porque eu não sou intrometido, né? Pô, mas onde que tem deserto por aqui? Uma ilha? Você quer rolar conhecimento? Ou inteligência, se você não tiver conhecimento? 15 de novo. 15 no dado? É. Não tem bônus? Não. É uma informação fácil. O único deserto que você já ouviu falar fica a muitos quilômetros de distância na costa, que é o deserto da perdição. E tudo que você ouviu falar disso foi isso. Que é muito longe daí, então nunca você conheceu ninguém que veio de lá. Então eu vou falar com os caras agora que eu tenho essa informação aí. Acho que é uma boa eu falar com os caras. Se incomodar, sai de perto, hein? Você já sabe que o Jano não vai muito com a sua cara, né? Ah, fica tranquilo, sabe como é que eu sou. Aí você viu que o cara que tava esfregando, ele já tá perto de outra rodinha, né? Esfregando assim, só de ouvido na conversa dos outros. Você foi até o canto lá? Fui indo aí, né, em direção deles. Tá, você viu que tem um cara mais parrudo, assim, com armadura e tal, símbolo, uma máscara. Aí os outros 2 parecem ser mais novos, assim, pelo tipo físico, mas a máscara não permite. Deve ser, tipo, 17, 16 anos, se for humano, né? E o outro aparenta ser um pouco mais velho já, tipo assim, mesmo você não conseguindo ver o rosto, você consegue ver pelas mãos, assim, que ele parece ter um pouco mais de idade, assim. Se ele for humano, por volta de uns 40 anos, 50 anos, mais ou menos. Vou fazer situação. Solomon. Você embarcou lá na capital, vocês fizeram uma viagem longa. Vocês tinham pegado um barco até a capital. Lá na capital vocês passaram uns
2 dias, mais descansando. O Kalak, que é o que te acompanha, pessoa mais velha, ele tava resolvendo alguns assuntos lá, mas nesse um dia daí ele já resolveu, comprou as passagens pra vocês, e vocês estão indo pra Porto Bento. E você sabe que a missão de vocês é instalar a primeira igreja de Azegar no reino de Kubar, que é onde vocês estão agora. E a cidade de Porto Bento foi uma que aceitou receber vocês. E aí vocês estão navegando de Havana para Porto Bento. Quando vocês estão no porto lá de Havana, vocês conseguem ver a cidade do outro lado, como se fosse um canal, assim. É uma ilha meio que próxima da outra, mas distante para ir nadando. Nadando seria bem difícil. De navio é mais ou menos 1 horinha, vocês estão do outro lado. O que você repara? O sol é muito forte, por isso que estão querendo que vocês façam culto aí de Azegar pela região. E quando você vai chegando nessa outra ilha, você percebe que ela é uma ilha tipo com verde bem forte. No centro tem uma montanha que sobe assim, como se fosse um vulcão mesmo. Você reconhece ela como tendo o formato de um vulcão, pelo menos. E aí, conforme você vai se aproximando da ilha, você vê que num determinada parte, assim, tem um recife de corais, assim, que meio que protege a cidade, que ela fica mais longe. Você vê que o barco, tipo, dá a volta, assim, e tá indo pra um outro lugar. Porque a cidade fica meio que no alto das pedras, assim, uns 5, 6 metros mais alto que o mar. Ela não é na praia. E aí ele tá dando a volta pra ir numa baía, onde provavelmente ele vai atracar, assim. Aí você vê algumas aves diferentes que você não tá acostumado. E você vê que a barreira de coral é bem grande, assim, que ela protege uma boa parte da ilha. Fora isso, você vê pessoas normais, assim, e você tá vendo, tem uma mulher se aproximando de vocês. Ela tá indo na direção de vocês. Eu só me coloquei entre o clérigo da igreja e o caminho que essa moça está fazendo, por proteção mesmo, né? Que é o meu objetivo é protegê-lo de qualquer intempérie. Peça ele de concluir o objetivo dele, né? Isso, você sabe que ele é um clérigo, ele que meio que vai comandar as coisas e você tá como protetor dele. E os outros dois que estão juntos são 2 alcoólitos. Tipo, eles estão indo pra treinar e aprender e o dia de amanhã também serem clérigos lá. Ou paladino, depende de por onde ele seguir, tá? Ela tá muito longe da gente ou ela já tá bem próxima? Tá essa distância que tá no mapa, assim. Ela desceu da parte de cima, assim, e você percebe que ela tá indo na sua direção. Esperei ela se aproximar um pouco, me coloquei entre eles e ela. Já que ela estiver um pouco mais perto, eu abordo ela. Falei, pois não? Posso pôr você lá perto? Pode. Rola uma percepção. 15. Você percebeu que tem algo estranho, assim, nos cabelos dela. Parece muitos cabelos. Eu coloquei a mão na frente, sim, por favor, não se aproxime. Que nós podemos ajudar, eu só tô segurando a espada. Nós não queremos confusão. Não, oi. Meu nome é Tuard. Me chamaram pra ajudar aqui, mas na verdade eu trabalho no jornal da cidade pra onde a gente tá indo, né? E eu queria perguntar pra vocês de onde vocês vieram, porque eu vi que vocês têm uma roupa meio diferenciada do comum que se encontra aqui. Suponho que vocês vieram do deserto da perdição, eu acho. Isso, nós viemos de lá. Eu percebi que o cabelo dele tá se movimentando ou não? Assim, um pouco. Você percebeu que ele é um pouco estranho, tipo, é mais grosso. Não é um cabelo que é fiozinhos. Fora do jogo, seria como se fossem vários dreads. Então eu percebi. Pra mim é um dread com uma coloração diferente do que eu tô acostumada. Isso, é tipo como se tivesse... Mas com uma textura um pouco diferente também. Como se fosse uma trança meio estranha, assim, porque é mais largo, assim, sabe? Por isso você estranhou, assim. Mas aparentemente não teve nada que além disso. Nós somos, sim, do deserto da perdição e nós estamos indo pra cidade de Porto Bento. A gente tá dentro do barco, né? A gente não desceu em momento algum em lugar nenhum, né? Então eu sei que ela veio com a gente deve ter visto ela no barco, não deve ser grande também, né? Você percebeu então, que ela estava lá trabalhando. Se você quiser tentar rolar uma inteligência aí, pra ver se você lembra de ter prestado atenção nela em algum momento. Sim, só um minutinho, peraí, deixa eu pegar a data que voou. Vou testar a inteligência, então. Deu 12. Tem bônus? Deu 12 com bônus, tirei 11. Você lembra dela no porto, tipo, você viu de relance e ela estava realmente trabalhando, tipo, pondo caixas, ajudando as pessoas a embarcar. Ela realmente estava trabalhando na hora do embarque. Você viu ela lá no porto. Mas o que você deseja, além disso, dessa informação? Eu queria saber o que estão indo fazer lá pra eu colocar isso no jornal da cidade. Então, me intriga você falar que é jornalista e
e tá fazendo serviços braçais dentro de um navio. Se vocês quiserem blefar contra a intuição, tá? Tem enganação, vai até usar, né? Enganação contra a intuição, tá? Se você desconfia, pode rolar. 16 mais 8, 24. Caramba, 24, né? Mesmo que eu tire 20, eu não passo. Não passei, não. Você achou que agora desenrola aí, termina de desenrolar. Parece que ele então... tá falando a verdade pra você. Caramba, é Porque difícil. a nossa cidade é muito pequena e precisava de muita gente, né, aqui pra ajudar o navio. E como eles sabem que eu sou bem curioso nessa questão de conhecer pessoas novas e relatar, né, nos jornais o que tá acontecendo pela cidade, eu vim pra ajudar a ver, né, se ia ter alguma novidade. Parabéns pela multifuncionalidade que você tem, né? É difícil você ver pessoas realizando trabalhos braçais e também fazendo cobertura de eventos como esse. Mas os caras que estão comigo não perceberam que ele tá metendo golpe em mim, né? Os caras estão meio quietos na conversa, eles não falaram nada. Mas é isso, nós viemos para cá para cumprir a função. Eu vim acompanhando o clérigo de Asgard e nosso Deus, e nós temos o objetivo de abrir uma igreja aqui na região. Haja visto que Asgard brilha bastante por aqui também. Sim, o sol aqui é bem forte mesmo, praticamente todo ano. Então é isso aí, obrigado pela informação. Logo vocês vão ver aí no jornal. Nunca vi falar de jornal, né? Não tem isso. Tudo bem. Ok. Bom, vocês estão tendo essa conversa, Éter? Diga. Como é que chama o seu mesmo? Sebastião. Você tava lá na parte lá dos corais. A barreira de coral, ela meio que é um paredão ali. Ela, de repente, tipo, deixa bem raso aquela parte, né? Porque o próprio mar vai fazendo com que ali forme bancos de areia do coral pra lá, né? Mas do coral pra cá, depois que passa, tipo, afunda bastante o mar. É bem profundo, é como se fosse um paredão. E ali formou a vila dos tritões e das sereias. Tipo, vocês têm uma sociedade que mora ali. Não é muito grande, mas é cerca aí de uns 4.000 que reside naquela parte. E aí vocês usam, tipo, a parte dos corais como casas. Vocês também cultivam algumas coisas, tipo, peixes, como se fizesse pastoreio de ovelha, vocês fazem pastoreio meio que de peixe, sabe? É meio que a tradição. E aí vocês têm um comércio com a Porto Bento. É comum isso, já existe há muitos anos. Então vocês trocam coisas do mar por coisas que vocês precisam na cidade. E coisas que vocês não podem comer embaixo do mar, que teria que cozinhar, coisas assim. Normalmente vocês vão até a cidade para experimentar. E aí a troca também é que vocês normalmente dão alguma proteção ou informações para a cidade de qualquer coisa que possa estar acontecendo abaixo do mar, assim, que possa ter problema. Tipo, vocês meio que um protegem o outro, sabe? E essa da que passa a informação, quem passaria é como se fosse uma polícia do lugar daí, que passa a informação do... Isso, é uma pessoa que mantém a ordem, né? Não existe polícia, coisas assim, mas existe quem é o que manda no lugar. Ele não tem o nome de prefeito, é meio que um sábio que normalmente é eleito. E ele faz a comunicação com outro povo. Isso, muitas vezes ele pede para alguém fazer um favor de ir até lá, passar essas informações, que vocês têm troca. Às vezes vocês vão até a cidade também para ver se tem serviços para vocês fazerem. Você viu que você foi chamado lá no local, mas nem foi ele que te atendeu, tipo, foi outro tritão que tava lá. Passou algumas informações, mas informações rotineiras. Daí ele pediu para você ir lá entregar. Que você até sabe onde que é. Normalmente é lá no salão principal, salão comunal que eles chamam, que é como se fosse a prefeitura da cidade. Você vai até lá, passa as informações e retorna normalmente. Dá pra trabalhar de mensageiro hoje. Eles sempre aí te pagam alguma coisa por isso. Quando você tava indo nadando, você vê que tipo o mar durante o dia é bem claro ali, porque o sol pega muito forte, né, quando tá um dia ensolarado. E de baixo assim você vê tipo muitas vezes o casco de navios, né, passando quando tem movimento. Porque Porto Bento recebe bastante navios, tipo, de Arton inteira passa por ali praticamente e tá virando uma cidade muito de comércio. Então você vê desde barquinhos pequenos,
de pescadores até barcos maiores que ficam fazendo até ali a travessia ou que estão indo lá mesmo pra fazer negócio. Aí quando você tá seguindo assim, você tá indo pra onde é o porto, né, pra poder subir por ali, você vê um dos barcos maiores assim que você sabe que é da travessia. Rola uma percepção. 21. Tirei 19 mais 3. 19 mais 22, 3? quer dizer. 22? 22. Você percebe assim que o navio tá indo em direção ao porto, que seria o mesmo lugar que você vai. Você percebe 5 criaturas indo em direção ao navio. Mas seguindo ou indo de encontro? Eles estão indo eles estão meio que... O barco tá indo de assim, eles estão vindo meio que pelo lado oposto, assim. Você tá por um No lado... flanco, né? Eles estão vindo pelo outro. Como você percebe ainda que não é sereia nem tritão, mas que eles estão armados com tridentes. Mas eu não reconheço. Você reconhece, são Suadin. É uma raça que sempre cria problema e vocês não gostam deles, não. Filha da puta. E eles estão indo direto pro navio ali. Eles estão muito longe do navio? Cerca de 2 minutos. Já que eu não gosto dessa raça, eu vou submergir e vou tentar chamar a atenção de alguém do navio. Tá, você nadou assim e foi pra superfície, né? Isso, vou pra superfície, vou tentar chamar a atenção de alguém do lado oposto. O que você vai fazer pra tentar chamar a atenção? Eu vou gritar. Oh, aí, eu não posso gritar aqui que o bebê tá dormindo. Não, tudo bem. Ei, galera, Ei, pessoal. Tá bom. Solomon, você tá ouvindo uns gritos. Ele tá na terra? Ele tá no mar? Onde ele tá? Você tá Ouvindo vendo um ser no mar, assim, tipo... Oh! Perigo do outro lado, vocês vão ser atacados. Suadins estão flanqueando vocês do outro lado. Você não tem nem ideia do que é um suadinho. Não sei o que é. Mas sei que existe Eu sei perigo. que é. Você sabe que às vezes eles atacam embarcações aí, pra roubar cargas, Entendi. coisas, que eles puderem levar. Na hora que ele falou suadins, alguém teve uma reação de preocupação ali dentro do barco. É que meio que vocês que estavam conversando na borda e a Tuard que ouviram. Tipo, os outros não ouviram ele gritando, entendeu? Porque estão mais afastados no navio ou fazendo alguma coisa, pessoas conversando. Então, mais quem tava na borda, que nem vocês, que ouviu. Na hora que falou que era a raça lá, eu fui falar com o capitão já. Você viu ela saiu correndo em direção ao capitão. Ela tá subindo meio que as escadas, assim. Mas demonstrou alguma preocupação. Correndo, né? Demonstrou preocupação, né? Que não sai Sim. correndo. Sim. Pediu pro pessoal meio que se esconder, né? O clérigo e os acólitos. Ó, entre na embarcação para se proteger. E tinha mais algum marinheiro ali, marulho, perto, que viu ele correndo. Você viu que eles estavam fazendo, tipo, meio de costa, assim, não prestaram atenção, porque às vezes as pessoas precisam fazer alguma coisa rápida, então eles não ligaram muito. Tá, eu dei um grito, um chamado. Ei! Pra Oi. ver se alguém... Suadins, que é isso? Aonde? Aonde você viu eles? Pra lá! Peguem as armas! Eles gritaram, tipo... Você viu uns, tipo, correndo, assim, indo pegar a espada, outros puxando espada que já tava com ela, tipo, alguns marujos. E você viu que pessoas que estavam no navio meio que correram pra dentro, tipo, começaram a correr. Tá. Deu meio que um pânico no navio, tá ligado? O pessoal deu... Ai, eu percebi que é algo preocupante ali. Eu fiz um joia pra fora assim, vamos cuidar disso aqui. Aí fui pra Tá vendo perto, um cara onde- mascarado, tipo, fazendo um joia pra você. Tô esperando pra ver onde eles aparecem, mas meio que de olho ali pra onde o meu pessoal correu. Você viu que o cara colocou os acordes pra dentro, sim, e meio que tá fechando a porta. Aí, nós no barco, estamos em quantos pra proteger o barco? Tá, você viu que, tipo, ela correu. Você tá desse lado aqui, tá? No mar, só pra você saber. Você viu que, tipo, alguns correram pra cima. Como não tem muitos marujos que lutam, tipo, 2 correram pra cima, meio que estão bloqueando a escada pra não chegarem lá no capitão, né? Outro foi pra outra porta que tinha ali do outro lado, tá meio que protegendo. E aí sobrou 2 que estão no convés, tipo, preparado, tipo, pra atacar, caso precise. Eu vou embaixo do convés, eu vou grudar embaixo ali e ficar escondido só pra ver o que vai rolar mesmo. Você foi até embaixo assim, se fixou. Aí você viu que, tipo, eles pularam no convés, assim, eles subiram pelo... Não, os bichos subiram do convés já.